Bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse dia, nessa segunda-feira, falar sobre um assunto muito importante, sobre a glória de Deus. E o meu entendimento da glória de Deus tem sido assim moldado profundamente pela relação da glória e também da santidade de Deus. Eu tenho em mente a maneira como está no livro do profeta Isaías. Isaías vai escrever o capítulo 6, verso 1 ao 3, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por que o profeta ele não vai dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua santidade? E a minha sugestão nesse dia é que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exibição. Quando a santidade de Deus brilha na criação, brilha em mim, brilha em você ou naquele que é chamado por Deus, ela é chamada automaticamente de glória de Deus. A glória de Deus, lá no Antigo Testamento, tinha uma palavra bem especial chamado kavod, ou no grego a palavra doxa, que significa dignidade, honra, vitória, proteção, reputação, esplendor, manifestação do poder de Deus, onde é preciso ele se manifestar. E essas palavras vão descrever a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e também na obra de Jesus Cristo, quando ele esteve com o seu ministério aqui na terra. No dicionário de língua portuguesa, glória tem um significado seguinte: celebridade, renome, reputação, honra, orgulho, magnificência, brilho, esplendor, prestígio, alegria, satisfação, grande mérito, superioridade, dignidade. E no dicionário em inglês ainda vai ter outros significados, além desses que eu falei do português, outras definições que pode ser acrescentada: exaltação, louvor ou honra, que é concedido por consentimento geral, algo que traz ou é digno de louvor, uma expressão de ação de graças, adoração ou culto, ou glórias a Deus, pompa, esplendor, glória do reinado do rei, por exemplo, beleza radiante, resplandência do pôr do sol, a beleza e a felicidade do céu no sentido espiritual, e um estado de extrema felicidade e prosperidade. E nessa tarde eu ainda vou fazer uma leitura. Eu quero falar um pouquinho sobre a glória de Deus, voltando para a minha e para a tua vida. Se você de repente perdeu aquela espiritualidade, aquela sensibilidade a Deus, e baseado no livro do profeta Ageu, nós vamos falar algo da parte de Deus aqui nessa tarde. Eu queria que você abrisse o seu coração e ouvisse Deus falar ao teu coração, tá bom? Após a introdução, uma palavra ao seu coração. Novamente a paz do Senhor. Ageu capítulo 2, do verso 1 ao 9, a Bíblia vai dizer: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora?
Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. A glória de Deus nos dias de Ageu, ou nos dias de Salomão, quando Salomão inaugura o templo, pela primeira vez, quando foi inaugurado, enquanto os levitas adoravam, a Bíblia diz que uma fumaça encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e também o 14. A palavra para a glória, após a passagem do acontecimento dos filhos de Eli, os judeus, eles têm uma palavra especial para a glória de Deus. A palavra é Shekinah, que significa manifestação da presença de Deus em sua glória. E durante toda a caminhada do povo de Deus pelo deserto, essa nuvem de glória nunca os desamparou. A presença de Deus sempre esteve com o povo de Israel. E houve um tempo que por causa do pecado, essa Shekinah se retirou do meio do povo. Os inimigos filisteus levaram a Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestava. Então, uma mulher, os irmãos conhecem bem a história, quem lê a Bíblia conhece que os filhos de Eli pegaram a arca que tinha a presença de Deus, que deveria ficar no tabernáculo, mais tarde no templo, e eles levaram a arca da aliança para o meio da batalha. E lá perderam a batalha, os dois filhos de Eli foram mortos, o mensageiro, ao trazer a notícia para Eli, Eli cai e também morre, cai da cadeira em que estava sentado e morre, e a sua nora, que estava para dar à luz, ao dar luz ao filho, ela vai colocar o nome do filho Ícaro. E quer dizer, foi-se a glória de Deus. Então a palavra glória, antes de Shekinah, era Kavod, ou Ikavod. Quer dizer, foi-se a glória de Deus, e Kabod é a glória de Deus. Depois que o povo foi levado como escravo para a Babilônia, por 70 anos, eles não viram essa glória. As pessoas pediam que cantasse, eles não conseguiam cantar, porque estavam longe da presença de Deus. O Salmo 126, o salmista faz uma descrição da grande alegria sentida pelos cativos, quando provavelmente eles saíram da Babilônia. É possível que tenha sido escrito na época daqueles que vieram do exílio com Esdra, o escriba. E quando nós comparamos a leitura do Salmo 126 com o cumprimento das profecias de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós temos um vislumbre de quanto Deus é grande. Pois na época ninguém acreditava que isso iria acontecer, a não ser os próprios profetas, para que houvesse uma restauração de Israel vindo lá do cativeiro, retornando de lá. E não era humanamente possível imaginar que a alegria retornasse aos muros de Jerusalém novamente. E este é com certeza um salmo emocionante, Salmo 126.
E não é em vão que o salmista ele vai começar dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, de volta para Sião, foi como um sonho. Era como que ele estivesse sonhando. E de fato nós servimos a um Deus único e real que opera coisas grandes e maravilhosas sobre a terra. Ele tornou o impossível possível. Colocou o sorriso no lábio dos seus filhos, sofrido, angustiado, e até hoje Deus ainda continua fazendo esse tipo de milagre. As nações que outrora diziam: foi-se a glória de Deus, agora estavam maravilhadas, dizendo: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. E em diversos momentos da vida, vamos apenas chorar, mas não se enganem. Lágrimas são semente, as promessas de Deus é que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. O nosso Deus é aquele que restaura a nossa sorte, e não importa o quão difícil é, o quão impossível, ou quão inacessível esteja o milagre, ele, o nosso Deus, é poderoso para fazer milagre. E foi nesse período, nesse contexto da saída da Babilônia, que Ageu viveu e profetizou a restauração do templo, bem como a volta da glória de Deus. Quando o templo foi restaurado por Esdras, a glória de Deus se manifestou enquanto uns choravam de saudade do templo antigo e outros gritavam de alegria. Esdras capítulo 3, verso 13 vai dizer: de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Toda essa história, ela ensina que há esperança para quem já sentiu a glória de Deus, mas desanimou. Hoje nós somos templo e habitação do Espírito Santo, mas por causa, às vezes, do pecado, nós fomos destituídos, tirados da presença de Deus. Romanos 3:23 vai falar isso aí. E por isso nós não podemos deixar de aproveitar cada oportunidade de buscar a presença do Senhor, enquanto se pode achar. Pela graça de Jesus, mesmo que você tenha enfraquecido, pode receber novamente a presença de Deus na sua vida. E talvez você faça a pergunta: pastor, mas como receber novamente a glória de Deus na minha vida? Nós vamos aprender com a palavra de Deus que está em Ageu, que o que acontece quando o nosso templo é restaurado, quando a glória de Deus retorna para nossas vidas. Primeira coisa é que nós vamos encontrar força e vamos encontrar também coragem. Quando nós recebemos a glória de Deus em nossas vidas, nós ficamos fortes como nunca. Ageu diz enfaticamente para cada líder do povo para serem fortes. Esse incentivo foi necessário para animar a restauração do templo. Todo o povo esteve motivado a ajudar na reconstrução. A palavra de Deus declara que Deus é a nossa fonte de energia e vigor. É por isso que Paulo vai escrever, mesmo passando por momentos, por provas, ele está agradecendo a igreja de Filipenses pela oferta enviada aos irmãos de Jerusalém. Ele vai dizer: olha, eu posso, ora está com saúde, ora está enfermo, eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro, posso passar por uma situação difícil, posso passar por situações mais fáceis, mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que a força dele, quando Jesus vai falar para Paulo: olha, a minha graça te basta. Paulo sabia enfaticamente que a força que ele tinha vinha do Senhor. E Neemias, escrevendo seu livro, capítulo 8, verso 10, ele vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa triste não tem força para lutar, mas com alegria, com disposição, ela vai vencer as dificuldades que vão aparecer na frente dela. Os discípulos estavam fracos, desanimados, pensando que estavam sozinhos sem Jesus.
mas quando receberam o Espírito Santo, eles foram fortalecidos e saíram pregando o Evangelho com autoridade, com poder. O crente sem a glória de Deus é fraco, mas quando recebe a força do Senhor, mesmo que seja em meio às dificuldades, sabe que quando sou fraco, aí é que eu estou forte. Está lá Jesus falando para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Você está precisando de força? Então busque a glória de Deus, busque a presença de Deus na tua vida, busque a santidade de Deus na tua vida e você vai ver coisas incríveis acontecendo e a força do Senhor se apoderando da tua vida. Outro sim, nós vamos ter renovação de compromisso. Quando a glória de Deus volta para a nossa vida, quando nós temos um encontro com Deus, nós vamos ver renovado os nossos compromissos com o Senhor. O templo foi abandonado, a construção do templo foi abandonado porque o povo pecou contra Deus, rompendo a sua aliança. Ageu vai lembrar o povo de Deus que eles tinham feito uma aliança com Deus e que Deus tinha feito uma aliança com eles quando eles saíram do Egito. E embora o povo tivesse quebrado essa aliança, Deus manteve a sua palavra de pé. O Senhor não abandonou os seus filhos. E essa é a boa notícia que eu tenho para te dar nessa segunda-feira. O Senhor não nos abandona. O Espírito Santo estava sobre eles e não precisava ter medo. O Espírito Santo é o conselheiro, é aquele que anda conosco, que caminha conosco. Deus nos chama para renovar a nossa aliança com Ele. Talvez você tenha abandonado o ministério ou desanimado no trabalho da igreja e precisa voltar. E não há o que temer quando nós obedecemos ao Senhor. Você está falhando nos seus compromissos com Deus? Renove a sua aliança com Deus, encontre a sua força que você perdeu em Cristo Jesus e volte a ter compromisso com Deus. Outro sim, nós vamos ver Deus movendo os céus e terra a nosso favor quando nós renovamos, quando nós encontramos a glória de Deus de novo. Deus, ele move céus e terra quando a sua glória está à frente de nós. Eu olho para o povo de Israel no deserto, eu fico encantado. A gente sempre ouviu falar que era uma nuvem durante o dia e que era uma coluna de fogo durante a noite. Eu encontro no livro de Deuteronômio discorrendo desse assunto e falando que a nuvem estava sobre o povo durante o dia e quando chegava na penumbra da noite, que começava a escurecer, aquela nuvem ela se transformava numa coluna de fogo e ficava iluminando o arraial dos israelitas durante a noite e aquecendo o povo de Deus. E quando começava a amanhecer o dia, aquela coluna de fogo ia se transformando numa nuvem e cobria e dava acalento para o povo durante o dia. Deus, ele vai mover céus e terra a teu favor, a meu favor. O Senhor prometeu para o seu povo que se reconstruíssem o templo, ele seria o provedor de tudo que eles fossem precisar. Deus garantiu que moveria os céus e a terra, levantando pessoas para ajudar na reconstrução. Muitas vezes está dando tudo errado, porque não estamos com a glória de Deus ou sob a glória de Deus na nossa vida. E há momentos que tudo parece estar parado e nós não conseguimos prosseguir. Mas quando obedecemos à vontade de Deus, tudo prospera. Deus envia pessoas para abençoar a minha, a tua vida, e é mais provável que o céu e a terra saia do lugar do que a promessa de Deus venha falhar na minha e na tua vida. Está precisando de uma ajuda? Deus vai mover céus e terra a teu favor. Deus, ele é, além desses assuntos que eu falei, Deus ainda é provedor. Quando a glória de Deus vem sobre nós, o Senhor é quem nos sustenta. Deus garantiu para Ageu que ele mesmo sustentaria a sua obra, porque ele é o dono da prata e dono também do ouro. Ageu perguntou ao povo que quem tinha visto o templo na sua primeira glória,
Quem tinha visto, observado aquele templo ainda dos dias de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, pois depois de restaurado estava menor. Tinha se passado quase 80 anos. Entretanto, ele declarou que, embora estivesse menor, a glória de Deus seria maior. Tem pessoas que dizem que a glória da primeira casa será maior do que a segunda. A glória de Deus foi nos dias de Salomão e foi no templo, tá? No segundo templo, nos dias de Ageu. E a glória de Deus ainda é hoje na igreja de Cristo na face da terra. A glória de Deus vem acompanhada de toda a formosura e riqueza de Deus sobre as nossas vidas quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Deus quer nos mostrar, Deus quer que a gente observe que seu poder não tem limite, que a glória do homem não tem valor algum. Muitos projetos humanos fracassam porque são feitos para dar glória ao homem. Mas Deus não divide, a Bíblia diz, em Isaías 42, verso 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus permite que nossos planos sejam frustrados para nós aprendermos a depender inteiramente dEle e depender também inteiramente da sua glória. Outro sim, nós recebemos a paz de Deus na nossa vida quando a glória de Deus habita em nós. Quando a glória de Deus vem sobre nós, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Paz que não é paga, paz que você não precisa pagar valores monetários para ter ela. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Essa palavra dar é gratuito. O templo foi declarado como um lugar de glória nos dias de Ageu, mas também um lugar de paz. Jesus disse, olha, no mundo passais por aflição. Mesmo nós passando aflição no mundo, mesmo nós passando por diversas provações, quando nós estamos inseridos na igreja do Senhor, a igreja é um lugar de paz. A igreja, não digo placa de igreja, ministério tal, não, mas a igreja do Senhor, a igreja invisível, a igreja que vai herdar a eternidade com Cristo. Se a presença de Deus está em nossas vidas, tudo mais pode sair do lugar que nós temos em nosso coração, a paz de Deus que excede todo entendimento, e essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Paulo escreveu essas palavras em Filipenses capítulo 4, verso 7. E essa paz foi dada pelo homem, essa paz não foi dada pelo homem ou pelo mundo, mas o próprio Jesus. João 14, 27, a minha paz eu vos dou. E isso não significa isenção de problemas, isenção de dificuldades, mas tranquilidade acima de todas as provações e angústias e amarguras que esse mundo muitas das vezes nos oferece. Jesus tem paz para te dar. Muitas pessoas perguntam como saber se algo é de Deus, como um sonho ou uma situação qualquer. Certamente, o que vem de Deus tem uma característica como amor, alegria e paz. Tá? Se não tiver essas características, se não tiver amor, se não tiver alegria e se não te trouxe sossego, busque a presença de Deus, porque a presença de Deus vai te trazer isso, amor, alegria e paz. Se por qualquer motivo a glória de Deus foi embora da sua vida, deixe a glória de Deus voltar sobre ela. Assim como Ageu exortou o povo para restaurar o templo a fim de que a glória de Deus voltasse. Também é tempo de restauração para a igreja do Senhor na face da terra. Deus quer manifestar-se a sua glória em nossas vidas, bem como na sua igreja, mas para isso é preciso que a gente busque, que nós buscamos a sua glória e não a nossa própria glória. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse-lhe, recebeis o Espírito Santo. João 20, 22. Mas não aconteceu nada, aparentemente não aconteceu nada naquele momento. Somente após alguns dias de oração, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2 e 1. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E isso nos ensina que nós precisamos ser perseverantes em oração. E que mesmo que não vejamos nada acontecendo,
não significa que Deus não esteja trabalhando. Se você não tem mais sentido a presença de Deus em sua vida e parece que a glória de Deus foi-se embora da tua vida, não diga Ícabo. Foi-se a glória de Deus, mas busque a Shekinah de Deus, e só em sua igreja local se em sua igreja local, aí onde você congrega, aonde você se reúne, está faltando a glória de Deus, não busque a glória de homem. E trabalhe para que a igreja seja restaurada, para que a glória de Deus volte, para que o poder de Deus volte. Quando a glória de Deus volta para a sua vida, você vai receber força, coragem, vai ter a oportunidade de renovar os seus compromissos com Deus, e então Deus vai mover céus e terra como nosso provedor, sustentador, mostrando o seu cuidado para conosco. Além disso, nós recebemos de Deus a paz de Deus, que nos conserva na sua presença. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, o ambiente onde você convive, na casa, no emprego, na igreja. Que Deus possa abrir as portas do céu sobre a tua vida e te abençoar. E você busque a presença de Deus e seja abençoado por ela, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos.